Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Industrialização no Spotify, no YouTube. E hoje nós vamos falar de 7 erros que você não pode cometer, não pode aceitar na sua implantação de MRP e APS. Vamos aqui para um episódio de RP na prática, falando desses 7 erros que você precisa evitar para ter sucesso no seu projeto de MRP e de APS. Vem comigo depois da vinheta e descubra quais são esses erros que são fatais para o seu projeto. Pois é, pessoal. O primeiro erro que você não pode cometer no seu projeto de MRP, implantação de MRP APS, e para quem quer saber mais sobre MRP, APS, sobre os conceitos, a gente falou bastante disso numa série, tem alguns episódios, vai lá nas playlists do YouTube, do Industrialização, tem lá os episódios da série MRP APS. E agora nós vamos falar um episódio aqui, RP na prática, falando da implantação dos módulos do seu RP, de MRP1, MRP2, APS, do software propriamente dito. Então vamos falar desses erros que, o primeiro, falta de gerenciamento do projeto. Tá? A falta de gerenciamento do projeto, ou um gerenciamento ruim do projeto, pode sepultar, pode fazer com que o seu projeto dê muito errado. Por quê? Quando a gente fala de MRP, a gente mexe com muitas áreas. Você mexe com áreas de compras, área comercial, área de produção, às vezes tem que mexer lá em estrutura de produto, custo, impacta em várias áreas. Então você precisa ter um bom gerenciamento de projeto, precisa ter uma boa gestão de mudança para conseguir fazer as mudanças necessárias, muitas vezes, no processo para que o seu projeto tenha sucesso. Se essas mudanças não acontecem, você não consegue implementar as funcionalidades, você não consegue padronizar, você não consegue ter dados corretos, que muitas vezes você depende de áreas de engenharia, P&D, áreas de compras, área comercial. Um dos pontos que eu, na minha jornada aí, implantando muitas vezes MRP APS, e é muito comum nas empresas, quando a gente pergunta, eu preciso aqui calcular tudo com base numa previsão de vendas ou pedidos de vendas, e o pessoal fala, mas os pedidos de venda, eles entram com uma data só colocada lá pelo representante, elas não refletem a data real de entrega, a data real de entrega é puxada pelo cliente por e-mail e não é reportada para o sistema. Nas partes de compras eu tenho muitos pedidos de compra que chegam atrasados, o pessoal negocia com o fornecedor para antecipar ou atrasar e não reporta isso no sistema. Então você precisa abranger todas essas áreas, você precisa colocar tudo isso aí dentro do projeto, né? E para isso você precisa de uma boa gestão, de um bom patrocínio, né? Tem que ter um bom patrocinador também do projeto. MRP, APS são projetos que precisam, devem ser patrocinados pela alta gestão. Tá? Um grande erro muitas vezes o gestor do projeto e o patrocinador do projeto é o gestor de PCP, o gestor de produção, ou o gestor de TI, muitas vezes, e aí esbarra nessas mudanças. Tá? Então, precisa ter uma boa gestão e um patrocínio da alta gestão da empresa para que isso aconteça, né, e aconteça bem. E o segundo erro é subestimar o treinamento, a capacitação das pessoas. Tá? Muitas vezes o pessoal acha que comprou a ferramenta, vai instalar, né? E não é uma instalação. MRP APS é uma implantação, uma implementação de várias coisas. Mas o pessoal fala, vou instalar um MRP, vou instalar um APS e ele vai fazer tudo sozinho, como se fosse um aplicativo simples de celular, e não é. Esses softwares são embarcados aí de muitos conceitos, muitos cálculos complexos, muitos algoritmos complexos, difíceis de entender, muitos conceitos pesados, e isso precisa ser altamente capacitado, precisa ser treinado.
a gente muitas vezes subestima e parte do pressuposto que todo mundo já conhece PCP. Muitas vezes as pessoas conhecem bem da empresa. Conheci muitos profissionais que eles têm a fábrica na mão, eles têm a empresa na mão, mas aí a empresa começa a escalar e as reprogramações, os cálculos começam a ficar muito pesados de se fazer em planilha Excel ou manualmente. E aí, quando vai para uma ferramenta de mercado, essas pessoas não têm muitas vezes conceitos. A gente já peguei muitos projetos ali que o pessoal estava no nível de estresse, mas a ferramenta não me atende, o processo não encaixa, não consigo entender. E aí, quando você vai perceber, o foco estava em treinar o software, mas as pessoas precisavam dar um passo atrás e precisavam de capacitação, de treinamento em conceitos de negócios, em processos, entender o que é possível automatizar ou não. E aí a gente vai para o terceiro erro, né? Quando tem falta de treinamento, quando tem falta de conhecimento conceitual, né? Quando tem falta de conhecimento em negócio, em processo, né? O pessoal comete muito o terceiro erro, que é automatizar as tarefas erradas. Tentar automatizar decisões, porque, querendo ou não, MRP está automatizando cálculos, e a PS, muitas vezes, embarcando ali teoria das restrições, embarcando otimizações, sequenciamentos, né? Você está automatizando decisões, né? E muitas vezes o pessoal, mas daí a ferramenta não atende, e aí começa a customizar, e essa customização para automatizar decisões, mas essa decisão não está bem clara, essa decisão não tem uma lógica clara, né? Aí você começa a desenvolver, não funciona, não atende a expectativa, não dá certo, e aí começa essa discussão pesada muitas vezes, e o projeto começa a ruir. Às vezes o projeto para, porque aí já passou o tempo de projeto, já consumiu as horas de projeto, recurso, dinheiro, né, deadline que tinha ali para entregar, e aí tem grandes frustrações aí, tá? Então, tentativa de automatizar as tarefas erradas. Uma recomendação aqui começa automatizando o básico, aquilo que você já faz automaticamente, aquilo que já é automático na sua cabeça. Se você já tem regras bem claras e que as regras do sistema casam com essas regras que você tem, beleza, implementa, automatiza essa parte, né? As partes que você não tem muita clareza, deixa para automatizar depois. Continua tratando na mão. Pensamento 80-20 na veia aqui, né? Automatiza uma parte, né? E aquilo que você ainda não tem clareza, continua fazendo manualmente. Aí depois deixa para uma segunda etapa. Amadureceu essa primeira parte, na segunda etapa você começa a automatizar outras tarefas, outras coisas, começa a implementar mais funcionalidades. Então, eu já comentei um pouquinho lá da minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei a implantação continuada ali de funcionalidades, né, do ERP na gestão da produção, né, toda a administração da produção, e PCP faz parte disso, tá? Então você vai implementando funcionalidades aos pouquinhos, tá? Quem quiser ver, se vocês quiserem ver um pouquinho desse trabalho meu do mestrado, comenta aí, eu faço um episódio trazendo a ideia da minha dissertação aqui para vocês, tá? E na hora que você começa a tentar automatizar tarefas erradas, né? Automatizar, um detalhe, né? Para automatizar tarefas, para automatizar decisões, é muito importante aplicar análise de negócios, tá? Alguém perguntou um dia nos comentários, você tem exemplo de aplicação de análise de negócio real? Né? Eu tenho alguns exemplos, tá? Onde a gente aplica, por exemplo, árvores de decisões, matrizes de decisões, para poder pensar numa customização de algumas coisas, ou até para descobrir que algum ponto não dá para customizar, não dá para automatizar, né? Você começa a montar uma árvore, se isso, aí começa um volume tão grande de dependes não conhecidos, que aí você não consegue automatizar. Você pensa, não, então tá bom. Então aqui, eu não vou automatizar. Eu vou extrair um relatório, eu vou extrair uma consulta, eu vou gerar alguma informação, e aí passa para uma pessoa, para um decisor
fazer ali a sua escolha, né? E tocar o processo depois dos cálculos realizados. Legal? O quarto ponto vem junto com o terceiro, vem junto também com a falta de capacitação, às vezes, de alinhamento, e também pode ser consequência da falta de gestão do projeto, que é implantar funções não autorizadas. Já vivi isso em alguns casos. Um determinado gestor ali falou: ó, eu quero implementar esta funcionalidade. Aí quando a gente apresentou, chegou na diretoria, né? O que está usando? Está usando isso, isso, isso. Uma bem clássica, né? Eu quero que o APS escolha as máquinas pela máquina que está mais folgada, quero que ele escolha máquinas alternativas sozinho. Implementamos. Quando o controller da empresa viu, né, ele olhou e falou assim: não quero isso. Né? Cada produto tem uma máquina padrão para ser produzido, e se tiver que mudar, só vai mudar com autorização, porque a gente ainda não conhece todas as máquinas, a fábrica é nova, a gente não sabe ainda o que roda melhor em cada lugar, então o P&D está estudando, né? A gente está estudando qual é a máquina, qual é o produto que tem melhor matriz de custo em cada processo, em cada máquina, em cada quantidade, então não quero. Então foi implementada uma funcionalidade que não tinha sido autorizada pela controladoria. Olha aí, controladoria, né, ditando algumas coisas de como deve ser feito, né, o tratamento das informações, dos processos lá no APS, num sequenciamento automatizado de produção. Está errado? Não, depende da estratégia da empresa. Então, muito cuidado. O projeto MRP de APS, ele é um projeto que tem que nascer na estratégia e tem que ser desdobrado de acordo com a estratégia da empresa. Tem que ser muito bem alinhado de acordo com a estratégia da empresa, porque de repente a empresa está fazendo algum estudo estratégico ali de custo, de processo, de qualidade, de escalar produto, né? E isso impacta nessas decisões. Então, cuidado para não implantar funções não autorizadas, porque às vezes você já definiu, gastou um monte de tempo, um monte de recurso desenhando processo para implementar essa funcionalidade e depois simplesmente tem que desligar, ou às vezes para desligar, para mudar, dá trabalho, demora, né? Consome mais recursos, tem que parametrizar, tem que refazer testes dependendo da complexidade, do tamanho da empresa, do tamanho do volume de produtos, de SKUs, às vezes para fazer uma alteração nos cadastros, pode levar tempo, pode atrasar o seu projeto, pode até, né, projeto dar errado, né, flopar, virar água, como a gente costuma falar. Né? O quinto ponto está relacionado com as expectativas. Expectativas, né? Expectativa a gente já falou aqui em outros episódios, né, de ERP na prática, de várias coisas relacionadas à análise de negócios, né? Então, alinhamento de expectativa é muito importante. A gente tem um problema, né, nas áreas de software, agora falando de software especificamente, consultoria um pouco também, né, que muitas vezes o pessoal, para vender o software, acaba gerando expectativas muito altas, né? Os benchmarking geram expectativas muito altas. Você vê uma empresa tendo sucesso com o uso de uma ferramenta, o uso de uma solução, e aí você quer ter aquilo também, você simplesmente compra a ferramenta, né? E acha que vai ter o mesmo sucesso. Só que você vê o sucesso que a empresa tem, e às vezes divulga lá nos meios de comunicação relacionados a ERP, relacionados a transformação digital, esse tipo de coisa. A empresa tal dobra o faturamento com software tal, né? A empresa tal reduz custo com software tal, aumenta a eficiência com software tal. E parece que o software sozinho fez aquilo. Não, o software é necessário. O software é muito importante, é necessário para isso, mas ele não é suficiente, né? Ele não é tudo. Tá? Então, gera uma expectativa muito alta para venda. Às vezes, eu não condeno o pessoal da área comercial de modo algum, porque se eu tenho 10 concorrentes tentando vender o seu software, aquele que não faz essa geração de expectativa mais alta não vende, né? Então o outro vende, porque está todo mundo, então é uma questão de mercado, e se eu for discutir isso aqui com vendedores de várias coisas, né? De carro a bicicleta, né?
de casa, de software, de qualquer coisa, né? Existe uma questão comercial aí que gera o encantamento, a expectativa, e esse encantamento ele pode se converter numa expectativa exacerbada e numa expectativa errada, né? Achando que o software é suficiente. Ele é necessário, mas não é suficiente, tá? E junto com isso, como eu coloco muita expectativa no software sozinho, tá? Isso vai puxar o sexto erro, que é foco na parte técnica, né? Então, foco na questão técnica, em resolver os cálculos. Eu quero ver o sistema funcionando, eu quero ver os cálculos sendo realizados. Aí você começa a ver e aquilo não te diz nada, aquilo não serve para nada, porque você não tem as pessoas capacitadas, você não tem os processos definidos, que aí tem um monte de cálculo, um monte de parâmetro, um monte de coisa, que não é o que eu quero, não é o que eu preciso, não é o que o meu processo precisa, né? Então, eu tenho muito foco na questão técnica. Então, foco, eu quero ver performance, eu quero ver volume de cálculo sendo feito rapidamente e tal. Isso é importante, mas não é tudo. De novo, são coisas necessárias. A parte técnica tem que estar funcionando, ela tem que ser boa, tem que ter performance, tem que ser, o sistema tem que ser amigável, né? É necessário, mas não é suficiente. Então, eu não posso focar somente nisso. Eu tenho que lembrar que eu tenho um tripé ali de processos, pessoas e tecnologia, mas a gente foca muito na tecnologia, esquece de avaliar os processos, esquece de analisar os processos, esquece de desenhar os processos corretamente, né? E esquece de capacitar as pessoas pensando que a parte técnica é suficiente, né? De novo, tá? Lá no começo, a gestão tem que olhar esses três pilares: processos, pessoas e tecnologia, e colocar energia suficiente, colocar recurso suficiente, colocar esforço suficiente para tratar esses três pilares ao mesmo tempo, da mesma forma, na mesma necessidade, com foco no resultado esperado, né? Senão, você não vai ter resultado. E, por último, sétimo erro, né? Último, mas não menos importante, tá? Parceiros inexperientes, né? E aqui, parceiros, entra muita gente, tá? Quando fizer uma implantação de MRP, de APS, você precisa fazer um mapa de stakeholders, tá? Todos esses, dentro desses stakeholders, você vai ter vários parceiros. Então, você tem clientes, você tem fornecedores, você tem as demais áreas da empresa, você tem acionistas, você tem a consultoria que está te ajudando a implementar a ferramenta. Você tem, às vezes, consultoria de negócio, de processo, que está te ajudando com conhecimentos específicos. Você tem auditores, muitas vezes, né, ou consultores de gestão da qualidade, de rastreabilidade e tal, porque esse projeto vai mexer um pouquinho com isso. Tá? E todos esses parceiros precisam conhecer, precisam saber o que está sendo feito, e é importante que eles tenham alguma experiência. Se um desses parceiros é novato, não tem experiência, mas você quer que esse parceiro siga com você, você tem que colocar ele junto com você nas capacitações, treinamentos de software, treinamentos de processo, ajudar a desenhar processos, tá? Para que a pessoa comece a entender o que está acontecendo. Tá? Então, claro que todo mundo tem que começar por alguma coisa, todo mundo tem que começar em algum projeto, né? Eu já fui inexperiente um dia e eu tive que começar, né? Então, se você identificar algum stakeholder que é inexperiente e ele precisa de ajuda, você tem que prover essa ajuda. Quem vai fazer isso? O gestor do projeto. Primeiro erro. Então, com parceiros experientes, você também vai ter muito mais sucesso nas negociações com o cliente, nas negociações com os fornecedores, tá? Quando todos esses têm alguma experiência com o MRP, com APS, com automação, né, ou automatização de planejamento e programação da produção, você acaba tendo muito mais sucesso, você acaba tendo reduzindo aí a possibilidade, né, de falhar no projeto de implantação. Recapitulando então, gestão de projeto adequada, né? Então não pode ter falta de gestão, não subestime a capacitação das pessoas, invista em capacitação, né? Muitas vezes coloque para treinar do básico, relembrar, cuida para não automatizar tarefas erradas,
Cuida para não implementar funcionalidades, funções não autorizadas por outras áreas, né? Cuide com as expectativas, olhando para o tripé, né? Então, evitando foco só na parte técnica. Então, olhe para o tripé, para os 3 pilares: processos, pessoas e tecnologia, tá? E busque parceiros experientes ou ajude os parceiros inexperientes. Então, olhe para esses 7 erros, evite ao máximo esses 7 erros na sua implantação de MRP e de APS e com certeza você vai ter mais sucesso. Obrigado, pessoal, que ficou comigo até aqui. Curte o vídeo, compartilha para aquela pessoa que você conhece que trabalha com MRP, com APS, que tem vontade de implantar isso na sua empresa em algum momento, que precisa saber desses 7 erros para evitar, que precisa prestar atenção nisso, tá? E comenta aí o que mais, algum erro que você já viu ser cometido, já cometeu, alguma preocupação que você tem, alguma dúvida que você tem com relação a implantações de MRP, APS, ERP em geral, ou o que mais você quer ver aqui no Industrialização. Comenta aí, manda aqui no YouTube, no Spotify, lá no nosso Instagram, tá? E a gente traz aqui para vocês. Obrigado, pessoal, e até o próximo Industrialização.